Olá, boa tarde, Campo Velho, Quixadá, e sejam bem-vindos todos os que acompanham nossos vídeos. Está começando mais um T99 e hoje vamos ler aqui o capítulo 7 do livro Ungido para os Negócios, um livro que fala sobre trabalho, profissão, fé, né? E o autor é o Ed Silvoso. Vou ler aqui a introdução para vocês antes da vinheta e diz assim: o título do capítulo: O Reino, a Igreja e o Mercado. As pessoas costumam falar da divisão entre o sagrado e o secular. Mas a minha fé me diz que Deus pode ser encontrado na terra, nas pedras, nos prédios e instituições, e também no mundo dos negócios. Quem disse isso foi David Miller, ex-executivo da IBM. Então fala de três elementos, né? O reino, que é o reino de Deus, que significa o quê? Que quando eu e você... Passar o carro. E quando eu e você nos submetemos a Deus para viver de acordo com as regras dele, então a gente está deixando ele reinar sobre nós. Então, cada um de nós fazemos, assim, de uma maneira abstrata, parte de um governo diferente. Nós fazemos parte do governo do Brasil? Fazemos. Mas se a gente anda com Deus e busca Ele, vive para Ele, nós fazemos parte também nessa terra, do jeito que a gente está aqui, do reino de Deus. Porque eu e você estamos deixando Ele reinar sobre nós. Então o reino dele é muito bom, né? Ele cuida de nós, a gente não está abandonado sozinho no mundo. Porque nós estamos vivendo conforme a vontade dele. Aí, o segundo elemento, a igreja, que é o quê? Não só aquele templo, né, que você tem ali o endereço, que você vai dia de domingo, à noite para a igreja ou de manhã, mas a igreja não é só o prédio. A igreja está se referindo aqui a todas as pessoas que creem em Jesus, quando elas se reúnem, né, aí a igreja somos nós. E o terceiro elemento, que é o mercado, que é os comércios, as profissões, né, as vendas, tudo que é relacionado a negócios, até vendedor ambulante, tudo isso faz parte aqui do mercado. O reino de Deus é o tema central dos ensinamentos de Jesus. Ele estava em toda parte na época de seu ministério terreno. O mestre fez referência a ele, o reino dos céus. 78 vezes seus exemplos indicavam de modo consistente que o reino celeste se aproxima das pessoas a fim de possibilitar a eles a entrada neles enquanto estão na terra. Ele começa a ideia de que Cristo, ao mencionar o governo divino, referia-se apenas a levar pessoas para o céu. Ele comparou o reino a semente, luz, sal, libertação de demônios, curas de enfermos, ajuda aos necessitados, amar o próximo. Lucas 10, 7, 9. Seus exemplos tinham mais relação com a vida terrena do que no céu. Jesus levava o reino de Deus com ele aonde quer que fosse. Isso não era exclusividade do mestre. Ele nos instruiu a orar a fim de que o reinado divino viesse à sua vontade, fosse feita na terra como no céu. Apreciemos por um momento a natureza revolucionária dessa declaração. Sabemos que a vontade de Deus é feita no céu. Tudo o que ele deseja acontece. Porém, o objeto dessa oração é ver o mesmo acontecendo aqui, ou seja, neste mundo. Este desejo não é algo abstrato, pois Jesus forneceu instruções específicas sobre como trazer o reino à terra. Suas últimas palavras, registradas por Marcos, indicavam que veríamos milagres semelhantes aos realizados por ele, até mesmo maiores. Paulo descreveu a missão recebida do Senhor na seguinte maneira: para lhe abrir os olhos das trevas, os converteres à luz do poder de Satanás, a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Essa passagem do Novo Testamento. Extensas ações de tomada do controle de Satanás a fim de libertar os cativos e realizar a vontade de Deus. O objetivo é transformar não apenas indivíduos, mas também o ambiente e as condições ao redor deles. Infelizmente, somos levados a crer que o reino é tudo referente a eles e destinam ao passado ou ao futuro e não ao presente.
principal equívoco de Satanás está relacionado ao nosso entendimento acerca do contexto divino, da natureza e do papel da igreja no mercado. Temos sido levados a acreditar que o reino de Deus apenas será manifestado no mundo após o arrebatamento. A igreja deve ficar confinada a um prédio, o mercado é uma casa a matar do diabo e precisa ser evitado a todo custo. Estes e outros enganos nos levam a adotar uma posição reacionária, como o maligno não pode atingir a luz divina. Em nós, ele trapaceia, tentando fazer um com que um de nós escondamos embaixo dos bancos da igreja. Um grande contraste, se comparado aos ensinamentos de Jesus, recebe a total interação existente no reino, a igreja e o mercado. O aqui e agora, estes equívocos, por sua vez, produzem uma percepção errônea do reinado celeste, a que religioniza o tempo presente. Não temos dúvida de que o reino existiu ontem, assim como esperamos a sua vinda futura. Todavia, não cremos nele para hoje. Isso limita a ação dos cristãos do mercado, aproximando-os em um mundo no qual não tem a esperança de ocupar uma posição de autoridade. Assim, os seguidores de Cristo estão reduzidos a suportar com dignidade o imposto pelo inimigo, o qual está no controle do mercado. Nosso credo se tornou: venha o reino de Deus, seja pela morte ou pelo arrebatamento. Mas enquanto isso não acontece, tudo o que podemos fazer é aguentar com elegância o máximo possível, sem nutrir qualquer esperança de que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como no céu. Uma maneira terrível de viver. A dificuldade de compreender essa nova perspectiva é a razão por que os discípulos, em seu último encontro com Jesus, haviam esperado uma restauração do reino a Israel. Ver Atos 1,6. Se assim acontece em Jerusalém, é o templo se tornaria o ponto central da atividade de Deus. Neste mundo, em vez disso, o mestre especificou que o mover de vida envolveriam Jerusalém com o ponto de partida, porém se espalharam até os confins da terra. Ver Atos 1,8. A visão que os apóstolos tinham do reino. Como percebemos em Atos, a igreja não tinha uma visão tão sombria do reino e do mercado. Em vez disso, o conceito do reinado divino na terra era normativo quando as epístolas foram escritas. Paulo definiu como justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A tendência hoje é vermos a justiça, a paz e a alegria em um plano exclusivamente vertical entre nós e Deus. Contudo, nessa passagem, o apóstolo descreve uma justiça horizontal entre os homens. Não seja, pois, blasfemado por outros o vosso bem. Romanos 14:16. Paulo faz abordagem semelhante com respeito à paz. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Romanos 14:19. Ele faz o mesmo com a alegria. Bom não é fazer outras coisas sem que teu irmão tropece. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Romanos 14:21 e 22. De acordo com o exposto, pode-se afirmar que a igreja primitiva via o reino dos céus como algo tangível, como um efeito profundo nos relacionamentos interpessoais. Esse impacto acontecia quando os cristãos se relacionavam tanto uns com os outros, quanto com os perdidos, em um contexto no qual a vontade de Deus era feita na terra. Em um ambiente assim, a justiça, a paz e a alegria se tornaram o padrão e não a exceção. Uma importante mudança de paradigma e o mistério terreno de Jesus ocasionou importante mudança de paradigmas, modificando
entendimento das pessoas acerca do reinado desativado. Cristo se referia ao reino, como apresenta de Mateus. É para falar 12, 28? É, só assim, 2,28. 12, 28. Inédito de Marcos 9, 1. Futuro de Mateus 26, 11, 29. Marcos 14, 25. Em seus dias, algumas pessoas cumprimentaram e fizeram parte desse novo entendimento de Mateus 21, 31. Outros não conseguiram fazê-lo de Mateus 19, 24, para que via o tempo como um lugar onde o Senhor se manifesta. Percebe a proximidade entre Deus e as pessoas que abraçavam. O seu reino era estimulante, mas muito difícil de entender. A igreja é o prédio da igreja. Infelizmente, embora saibamos muito sobre como implantar uma igreja e fazê-la crescer, pouco sabemos sobre o reinado divino. A igreja substituiu o reino em nosso pensamento dispensacional. Nos dias atuais, o nosso foco é levar as pessoas ao prédio da igreja, em vez de levar o reino até a elas. Como resultado, temos uma comunidade de fé confinada e voltada apenas para si. Em vez de dinâmica e expansiva, a exemplo do qual Jesus falou, a noiva de Cristo começou como um movimento, mas se tornou um monumento. As raízes dessa crença errônea estão fundamentadas na origem dela. O seu nascimento no cenáculo, entre quatro paredes, isso, entretanto, não é verdade, pois ela nasceu nas ruas, no dia em que Pedro ministrou o primeiro sermão, e milhares de pessoas reconheceram Jesus como o Messias. Pronto. Não o inimigo. Quando relacionam a noiva de Cristo tão somente a um arcabouço físico, o destaque dela permanece em si mesma. E o que está do lado de fora se torna contraditório, transformando o mercado e seus componentes centrais, os negócios, a educação e o governo, em inimigos, os quais precisam ser subjugados, destemidos ou evitados. Isso leva a um estado de animosidade, quando não a uma guerra declarada. Essa atitude produz uma mentalidade de gueto espiritual capaz de nos afastar das pessoas às quais somos chamados a levar a mensagem de salvação. Esses indivíduos que se isolam possuem algumas características em comum. Eles acreditam ser singulares e por isso devem permanecer separados dos outros. Além disso, embora estejam convencidos de que são superiores, são muito inseguros quanto à interação com qualquer pessoa a quem considerem inferior. Esses traços também são encontrados em congregações cujo modo de pensar remete a um gueto espiritual. Então, esse capítulo 7 que nós estamos lendo hoje, né? Ao todo são 12 capítulos. Está mais a metade já, né? A previsão é para terminar em julho. Pro dia, não sei se é dia 22, se não me engano. Aí, enfim, se a gente lê todo sábado, né? Para completar os 12. Aí o... julho, né? Hã? Julho? É terminar em julho. Aí a gente já conclui esse livro. Aí vamos fazer outras coisas. Aí o título desse capítulo 7 é O Reino, a Igreja e o Mercado, né? Que está falando que o reino de Deus não vai ser uma coisa que a gente vai viver o poder dele, a manifestação dele, só quando a gente for rei for pro céu, não. Ele também não vai ser só quando Jesus voltar e levar o povo dele escolhido, né? Vai acontecer, né? A gente vai ver ele face a face, vamos poder tocar nele assim, né? Mas enquanto isso tudo não acontece, enquanto a gente tá vivendo nossas vidas aqui normal, de carne e osso, né? Dormindo, acordando, trabalhando, estudando, vivendo nossa vida normal no dia a dia. O reino de Deus também está presente com a gente agora, aqui e agora, né? Como as meninas leram no tópico passado. Por quê? Porque Jesus falou que o reino dele está dentro de nós quando a gente crê e escuta a palavra dele. Aí ele se ativa, fica dentro de mim. Ele não está no mundo inteiro por quê? Porque tem gente que você sabe que não aceita o Senhor na sua vida, não quer saber de Deus, quer viver conforme a sua própria vontade, seguindo seus desejos. Então ele não deixou Jesus reinar nele ainda, por isso que o reino de Deus não está nele, não vale para ele. Mas se a gente está buscando a Deus, está ativo para nós agora. Quer falar alguma coisa sobre isso?
Pois tá. Aí, vaga, eu trouxe aqui os. Quer entregar logo? Aqui não estão reclamando. Pode parar? Não, pode continuar. Aqui, ó, o novo modelo. Tá aqui dentro, ó. Cuidado só pra não derramar quando eu tirar. Dá pra ele levar em casa. Aí o carro, tu lê com ele aqui? Não, eu lá, cara. O outro aqui nós também. Ah, ainda tá lendo ele nós aqui. também, né? Pronto. Ele. Tá certo. Aí do mesmo jeito. Outras mensagens diferentes. Aí diz o que também? Sobre a igreja. Aí nesse livro, nesse capítulo, tá dizendo que a igreja, né, o pessoal que, você sabe que sempre tem um pessoal que costuma ir toda semana, né? Tem gente que vai mais de uma vez na semana, não vai só no domingo. É um pessoal que gosta de frequentar a igreja, né? Só que esse povo assim, eles estão buscando mais a Deus e tudo, gostam disso, mas ele quer dizer que se a gente é assim, não deixa o reino de Deus e a mensagem dele só dentro do templo. Tem gente que só gosta de falar sobre Deus quando tá lá dentro da igreja. Aí, né? Quando chega em casa, não fala de Deus pra família. Quando tá no trabalho, não fala sobre Deus, né? Com os amigos dele, no WhatsApp, nos grupos, nas redes sociais. No Facebook, no Instagram, quando vai postar as coisas, fica postando piada, né? Não é errado postar piada, né? Dependendo do tipo. Se for piada assim com maldade, com moralidade, já não agrada a Deus, né? Mas tem gente que posta todas essas coisas indiscriminadamente, mas não posta nada se dizendo sobre Deus, pra agradecer o quanto Deus tem abençoado, na verdade. O menino da igreja diz, bom, quem tá pela casa, tá deitado, tem que olhar para cima, vou receber, que é de Deus. Aí você é membro antigo, não, porque você, a igreja abandona, se o membro, passa, para ver quando vem lá na casa do membro. Convidar o meu pai para a igreja. Era a igreja dos mormons, eles estavam vendo eles passando esses dias nas casas, né? Tava passando assim, eu tava em outras ruas, aí eu tava vendo eles passando em cada casa. Aí ele fala sobre o mercado também, que ele quer dizer o quê? Que a palavra de Deus ela deve estar presente nos nossos negócios. Onde a gente estiver trabalhando, com as pessoas que a gente estiver convivendo, né, negociando, a gente lembrar que Deus ele é real, que a gente está conseguindo trabalhar porque Ele tem nos dado capacidade, habilidade para fazer as coisas, a oportunidade de emprego que aparece, o serviço que o pessoal contrata a gente, né? É bênção de Deus abrindo as portas para nós, porque Ele sabe que nós precisamos trabalhar, precisamos do nosso sustento. E tem gente que não quer saber de trabalhar, né? Fica dependendo somente do auxílio do governo, né? Muitas vezes. Tem muito Que aparece o emprego, ele recusa, pode. O dia que pega a raia beber, entendeu? Essa besteira. Aí fica passando necessidade e muitas vezes vai fazer o quê? Pedir esmola nas casas. E se a gente não der, a gente der ruim. Lembra daquela historinha da cigarra e da formiga, né? A formiga passou o tempo todo trabalhando pra quando chegasse o inverno. E não ia ter migalha pra catar. E a cigarra só caindo do lado, né? Aí quando chegou o inverno, a bicha com fome e a formiga tava prevenida. A gente faz o pica-pau. Pica-pau, as formigas tudo trabalhando, juntando comida lá. Quando ele se acorda e passou o inverno. O pica-pau era preguiçoso. O relógio dele é um garfo e uma faca, né? Aí quando passou o inverno, fome, as formigas tudo. Desse jeito, porque a gente tem que se esforçar e a gente tem que saber que se a gente fizer o nosso esforço, vai ter a recompensa. E se não, se a gente deixar por fazer, ficar ali com preguiça, vai ter a consequência também. Que é o quê? A gente vai ficar sem o resultado, porque não é certo os outros estar sustentando a gente. A gente não pode ficar acomodado. Ah, mas eu não faço necessidade, não, porque eu tenho um parente meu que é rico, mas você vai ficar dependendo da pessoa? Não, você tem que amadurecer e criar seu próprio meio de vida, né? Que isso é da vontade de Deus. Uma vez na vida, né? Mas um cabo direto, aí a pessoa... Uma vez na vida ajuda, mas ficar dependendo direto, porque o que é certo depender é o quê? Criança e adolescente, que não tem... Idosos também. Os idosos são parados. Ser criança de novo. São parados pela autoridade e tudo e merece aquele auxílio, que não pode. Muitas vezes a pessoa mais idosa mesmo que são crianças pequenas, né? Mas uma pessoa saudável, adulta, que nem eu e você, né? Não pode estar levando nos braços, nas costas. Não é certo. Conheceu ela, não conhecia assim, ela chegou. Ele se lembra. Você tá conhecendo ela, não? Participava do T99 2022? Não, ele não se lembra, não. Ela, a mãe dela, irmãozinho dela. Ele gostou do irmão Ela dela. cabelão, mas ela chegava assim, mas você não cresceu. Tá conhecendo que ela cortou os cabelos. Tá com um novo estilo aí. Mas ela cresceu, foi isso, mano. Pois é. Aí, Murilo, falei só isso daqui. Olha pra ver agora. A igreja no mundo. Tem o celular, tá ali. Tem tua lanterna aí, né? Cheguei aqui mais 5h30, que eu tava fazendo hoje itinerante. Parando nas calçadas, pedindo um pouco ele. Aí demorou um pouco. Aí eu saí tarde também, tem que agarrar o pé, vai ajeitar, tirar o gosto da casa. Né? A igreja sempre é apresentada como vitoriosa. Nós vemos vezes alguma como fraca ou derrotada. A ordem de Deus no céu também é válida para este mundo. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Essa regra nunca foi revogada. Aliás, em Atos
nas epístolas, no Apocalipse, as Efésios 10, o sentimento de Cristo em relação às cidades, como a igreja em Antioquia ou Jerusalém, assim como Jesus levou o reino de Deus àqueles com quem ele teve contato, a igreja primitiva o levou à cidade e nações. Quando digo igreja, refiro-me a pessoas que constituem a congregação e não a um prédio ou a uma instituição. A igreja são homens e mulheres, mestres e escravos, pais e filhos, os quais foram libertos do império das trevas e transferidos para o reino da luz. Essas pessoas carregaram o reino com elas aonde quer que fossem. A gente queria aproveitar aqui esse vídeo para estar divulgando aqui um grupo, uma amiga minha, uma conhecida minha ali da Rua Dom Lucas, que é o Cão Ponto da Esquina, o Socão da Divina Providência, já ouviu falar? Já. Ela faz, né, a caridade. Eu não conheço o apelido dela, sei que eu conheço ela por Edna. Aí ela convida o pessoal, acredita que tem aula de violão grátis, que legal, quiser fazer também, viu, Caiane? Aprender a tocar violão. Mas é só para as idades de 9 até 29 anos. Eu não posso entrar, mas eu já vou fazer 31. Mas a Caiane A Samanta da idade da Vilmar, 31. Não, Samanta? Conheço ela desde pequena ali da Bodega da Pátria. Convidados para participar de quinta-feira. Se não me engano, o horário é 6 horas da noite, parece que é 6 horas de quinta-feira lá na EJA, no Socão Divina Providência, na esquina ali. A mercearia do seu Wilson é outra lá. É da mercearia do seu Wilson. É a seguinte, passando a Bodega do seu Wilson depois, aí já é o Socão. Aí tem ações para grávidas também, tem o Socão dia de domingo, fim da tarde, que é às 5 horas, viu? Aí vocês são convidados para participar. E o que quer dizer mais? Era só isso mesmo, né? Tá. Então a gente volta com o capítulo 8 no próximo sábado.